começamos mais um programa Nutrir. O tema de hoje é a nutrição funcional e como os alimentos funcionais são utilizados. A nutrição funcional é uma área que trabalha com a interação entre todos os sistemas do organismo. Ela foca na individualidade bioquímica e nos efeitos individuais do alimento no organismo. Ela vai muito além de estabelecer planejamentos alimentares baseados em contagens de calorias. Na nutrição funcional, os alimentos eles são utilizados como parte da terapia nutricional. Porém, essa utilização é individualizada e respeita as respostas bioquímicas de cada um. Então, para nutrir nosso dia com mais uma experiência, vamos para a nossa entrevista de hoje. A entrevista vai ser com a nutricionista Thaís Mariotto César. Ela é nutricionista clínica, é especialista em nutrição funcional, mestre em engenharia agrícola. Thaís, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar com a gente aqui hoje para participar desse programa. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigada pelo convite. Quero te parabenizar pelo programa. Muito bem montado, muito bem feito. E estou adorando vir aqui para falar sobre nutrição. Obrigada, Thaís, obrigada. E a gente já começa com uma curiosidade, assim. Eu queria saber como que é o dia a dia do nutricionista clínico que atua nessa área de nutrição funcional. Como que funciona? Conta pra gente. Ok. Então, assim, a rotina no atendimento é muito próximo da nutrição convencional. O que acontece? Na verdade, nem é a rotina do atendimento, mas sim a parte de qualidade alimentar. Então, a gente foca ou usa ferramentas diferenciadas na questão do tratamento. Então, quando a gente fala da rotina do nutricionista convencional ou da rotina do nutricionista clínico na visão funcional, é praticamente a mesma coisa. Mas o que a gente percebe ou o que a gente avalia mais é o foco no indivíduo, o foco nos sinais e sintomas e na individualidade de cada um. Então isso muda um pouco na maneira de visualizar isso, no sentido de desenvolver um plano alimentar mais adequado para aquela pessoa. Tá, e deixa eu te perguntar, como que vocês fazem essa avaliação dos sinais e sintomas? Você tinha comentado antes até comigo alguma coisa sobre rastreamento metabólico. Como que é isso, Thaís? Então, nós temos a ferramenta do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, que é o rastreamento metabólico, que é um questionário de sinais e sintomas. Este questionário, ele é dividido em várias partes do nosso sistema. Então, tem parte de cabeça, intestino, tem a parte gástrica, cardiovascular, então tem várias partes e a gente pontua isso de 0, quer dizer que não tem nenhuma queixa, até 4, quer dizer sintomas muito agravantes quando a pessoa coloca a pontuação 4 no valor. Por exemplo, apresenta vômito, azia, queimação, estufamento, gases, quando a gente fala da parte gastrointestinal. Então a pessoa vai pontuar de 0, a nota mínima, até 4, que seria a nota máxima no aparecimento dos sintomas. E no final, assim, como que vocês quantificam se uma pessoa está bem de saúde, se não está? Como que é essa... Isso, então a gente faz a soma, a gente consegue ver a característica de acordo com cada sistema separado. Então a gente consegue averiguar o que eu posso tratar primeiro. Então, se eu vejo que o sistema gástrico, ele é o que a pontuação maior, pontuação máxima e as queixas mais frequentes, é isso que eu vou enfatizar na minha primeira conduta nutricional. Faço também uma pontuação de todos os sistemas. E isso faz o quê? Eu consigo uma pontuação no final. Então essa pontuação vai me mostrar o quanto o indivíduo está inflamado. Então a nutrição também trabalha com essa questão da inflamação, o quanto o indivíduo está inflamado. Então às vezes o que acontece? A pessoa consome alguns alimentos inflamatórios que para aquele indivíduo é inflamatório, não é um alimento tão adequado para aquela pessoa. Por isso que eu falo na individualidade bioquímica. Não quer dizer que aquele alimento é bom, que faz bem para todo mundo. Então a gente precisa identificar quais são esses alimentos. E identificando através desse questionário, através dessa pontuação, a gente consegue investigar de uma maneira melhor e ser mais assertiva na questão da elaboração do plano.
Que legal. E tá, agora você falou em individualização, aí a gente tem uma pergunta que veio até de uma acadêmica nossa, a Julie. Eu vou pedir para os meninos colocarem a Julie aqui pra gente. Ela mandou uma pergunta para você, justamente pensando nessa questão de individualização, tá? Então vamos ver o que a Julie tem a perguntar. Olá, eu me chamo Julie, sou aluna do 5º período de nutrição. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. Eu queria saber se dentro da nutrição funcional tem alguma linha que considera as características genéticas do indivíduo. Tá, e eu quero complementar a pergunta da Julie com o seguinte, né? Lá no atendimento clínico, tem exames que avaliam essas características genéticas? Vocês utilizam isso? Como que funciona? Só complementando. Sim. A nutrição, sim, avalia, né, as características genéticas. Hoje tem exames que avalia pelo DNA. Então isso é muito legal, porque a gente consegue ser mais assertivo ainda no plano alimentar. Consegue também trabalhar com a prevenção de doenças devido à questão genética. Antigamente, esses exames eram bem ociosos, bem caros. Hoje não, hoje estão mais acessíveis. E tem muitos profissionais que trabalham na linha da parte genética, muitos profissionais da nutrição, que já vêm solicitando esses exames, alguns pacientes que já procuram o profissional sabendo que ele trabalha com essa linha da individualidade e da questão genética. Então, os exames genéticos, eles só têm a somar para o teu diagnóstico clínico, para o teu diagnóstico nutricional, porque muitas vezes vai demonstrar características ali genética que a gente consegue trabalhar. Então, às vezes, a questão de aparecimento de doenças crônico-degenerativas, né, pela questão genética, ou até mesmo por características metabólicas. Então, se ela tem um gene da obesidade, eu consigo já evitar essa obesidade a longo prazo ou no futuro, né, já se não estiver instalada. Tá, então o paciente vai lá, você faz o rastreamento metabólico ou faz o teste, o exame genético, avalia, e aí você identificou, verificou como que tá, né, o organismo dele naquele momento e monta um plano alimentar. Thaís, como que vocês montam esse plano alimentar na nutrição funcional? É feito o cálculo do cardápio, de calorias, ou não? É mais baseado assim, no tipo de alimento que coloca? Como que é isso? Porque é uma dúvida, né, que muita gente tem. É diferente? Como que funciona? É um pouco diferente quando a gente fala da nutrição funcional, porque a gente trabalha mais com a parte qualitativa da dieta. Não que não conte calorias, mas não que só fique na contagem de calorias. Então a gente pode trabalhar, dependendo desses sintomas, dependendo das queixas do paciente, talvez um primeiro momento, uma primeira estratégia nutricional seria trabalhar de uma forma qualitativa. Principalmente se eu investigo através de várias ferramentas que o profissional da nutrição tem e ajuda a colaborar com toda essa parte científica e toda essa parte do questionamento, eu posso verificar vários fatores que vão trazer para mim alguns benefícios na questão da melhoria, na questão da qualidade nutricional. Chega uma pessoa que se alimenta, ou a gente consegue verificar que é uma dieta pobre em vitaminas e minerais. Por quê? Porque essa pessoa não consome frutas, verduras, legumes. É uma dieta muito pobre em vitaminas e minerais, mas muito rica em carboidrato. Então eu consigo melhorar isso primeiro, antes de trabalhar com a contagem de calorias. Mas não que nós não trabalhamos com calorias, mas primeiro a gente vai focar no que realmente eu preciso abordar num primeiro momento ou num segundo momento. Por isso que a nutrição é um tratamento. A nutrição não é algo que você vai uma vez e acabou. Eu preciso entender como que meu organismo funciona. O que eu preciso num primeiro momento, às vezes trabalhar com uma suplementação ao invés de só a parte da alimentação, às vezes eu necessito disso, mas isso eu vou verificar essas características de acordo com a avaliação. Você vai escolher o alimento de acordo com toda essa avaliação que você fez. Todas as características dos sinais e sintomas que eu fiz através do rastreamento, por exemplo.
E aí, aproveitando que a gente está falando da escolha do alimento e tudo, eu queria colocar mais uma pergunta que veio de mais uma acadêmica nossa do curso de nutrição, que é nessa área aí, né, de alimentos e suas propriedades. Vamos lá. Perfeito. Coloca a Camila aí pra gente, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou estudante de nutrição, aluna da Prof. Dani. E a Prof veio com um desafio para mim de elaborar uma pergunta para essa entrevista de hoje sobre a nutrição funcional. E a minha pergunta é a seguinte: afinal, o que são os alimentos funcionais e no que eles interferem no nosso organismo e na nossa alimentação? Pode parecer até uma pergunta simples, mas na verdade eu acho que muitas pessoas que estão assistindo essa entrevista podem ter essa dúvida e vai ajudá-las a entender um pouquinho desse assunto tão incrível que é o que estamos falando hoje. Beijo, pessoal! Então, tá aí, Thaís. Perfeito, Camila. Parabéns pela pergunta. Na verdade, nunca tem pergunta simples, né? São coisas que as pessoas precisam questionar e precisam entender. Porque o que acontece? Um alimento funcional, ele é considerado funcional quando, além das propriedades como vitaminas e minerais ou das propriedades da própria característica do alimento, ele vai ter algo a mais. O que é esse algo a mais? Fitoquímicos, né? Fitoquímicos presentes nesses alimentos que vão agregar uma característica mais positiva. Em que sentido? Principalmente quando a gente fala de doenças crônicas degenerativas ou doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, a obesidade, o câncer. Então, várias patologias que a gente pode estar prevenindo ou até mesmo tratando com a parte da nutrição. Dependendo a fase, dependendo dos sintomas, a gente consegue trabalhar muito bem com esses alimentos funcionais. Então, estes alimentos funcionais, eles têm fitoquímicos ou compostos bioativos também, que vou dar um exemplo, né? Porque às vezes a gente fica falando nomes diferentes, difíceis, né, de interpretar. Mas, por exemplo, quem nunca ouviu as pessoas que consomem vinho? Agregam uma taça de vinho, né, à noite. E isso tem o quê? O que o vinho contribui? Tem resveratrol. Então, resveratrol é um composto bioativo, é um composto fitoquímico presente no alimento, que seria na uva. Então, muitas vezes fala, mas será que eu posso consumir o vinho? Mas nós temos outros alimentos que também têm o resveratrol. Então, por exemplo, a uva, o cacau, então o chocolate com mais cacau, o chá verde. Então, além do resveratrol, nós temos o licopeno, que está presente no tomate, a quercetina, que está presente na maçã. Então, tem vários compostos bioativos que estão presentes na nossa alimentação do dia a dia. Mas é importante, além de associar esses alimentos na nossa dieta, também não trabalhar ele de forma isolada. Isso é um cuidado que eu acho muito importante alertar. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa pega um alimento, o vinho é legal, tem resveratrol, ele é um importante antioxidante, anti-inflamatório. Mas daí ela só agrega o vinho na dieta, ou a uva na dieta pelo resveratrol. Mas e o restante do dia? Qual é o consumo alimentar do restante do dia? Então, esses são pontos que são importantes. Então, não adianta algo isolado quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de nutrição. É importante agregar vários alimentos bons que também têm compostos bioativos no nosso dia a dia. E quando a gente fala desses compostos bioativos, a maioria desses compostos estão onde? Presentes nos alimentos in natura. Estão presentes em frutas, vegetais e legumes. E que está à base da alimentação de toda a população. Então não é difícil agregar esses alimentos no nosso dia a dia. Mas a gente precisa diversificar, variar essa alimentação. E às vezes quando a gente vai avaliar uma alimentação de um indivíduo, a gente verifica o quanto ela é monótona. Né? Consome sempre os mesmos alimentos, sempre o mesmo café da manhã, os mesmos alimentos naqueles mesmos horários, ou repete demais. Então isso não é legal, porque diminui essa diversidade de alimentos tão ricos, né? Que nós temos para nos alimentar. E de fitoquímicos, né? E ricos em fitoquímicos, que vão melhorar, agregar muito valor, além da questão nutricional, agregar todos esses fatores.
Tá, e Thaís, agora a gente continua ainda perguntando sobre alimentos funcionais, mas a pergunta, ela vem da Caroline. Vamos escutar a pergunta da Caroline, que é super atual, viu? Oi pessoal, tudo bem? Sou a Caroline, acadêmica de nutrição do 7º período, e a minha pergunta para a Nutri hoje é: quais os alimentos funcionais considerados hoje os mais importantes para o tratamento pós-Covid? E eu falei que era pergunta atual, né, Thaís? E eu complemento. Então, se chegasse no seu consultório hoje, um paciente que teve Covid, testou positivo e apresentou sequelas, perda de olfato, perda de paladar, problema cardiovascular, que tem vários sintomas, né, que aparecem no pós-Covid. O que você faria? Assim, quais seriam os alimentos que você indicaria? Então, o que eu consigo mais observar no pós-Covid é o cansaço. Além de todos esses que você colocou, o cansaço. Então, essa é uma das principais queixas. Mas quando a gente fala assim, o que eu poderia agregar quando eu falo do pós-Covid? A primeira coisa, eu teria que pensar na imunidade, que é o que a gente mais está falando, né? Então, assim, claro que a imunidade teria que ser pré-Covid, ou a gente manter o nosso organismo com uma imunidade melhor, né? Para não ter essas patologias. Mas, a partir do momento que eu tive, como que eu posso agregar? Como que eu posso melhorar isso? Então, primeiro eu teria que avaliar a questão dos exames, tá? Então, isso é muito importante para ver ferritina, para ver se tem algum marcador inflamatório devido à questão do pós-Covid. E depois disso, o mais importante é trabalhar a imunidade. Então, como que eu posso trabalhar a imunidade? Quando a gente fala de imunidade, eu não posso tratar ela isoladamente. Eu tenho que pensar em alimentos, sim, mas eu também tenho que pensar no meu órgão imune, que é o intestino. Então, eu preciso trabalhar com a questão intestinal. E quando eu falo da questão intestinal, não é só você oferecer o alimento para a pessoa se alimentar e ingerir esse alimento, mas eu preciso saber se está sendo absorvido. Então, para eu saber se esse alimento está sendo absorvido, eu preciso avaliar. E daí volto a repetir a questão dos sinais e sintomas. Como está o funcionamento intestinal? Para verificar como está a imunidade do paciente. E quando a gente avalia tudo isso, o que eu posso abordar? Melhorar a função intestinal. Então, já penso intestino, penso na alimentação, uma alimentação, repetindo, rica em vitaminas e minerais. Isso se baseia em frutas, verduras e legumes. Claro que a gente pode consumir muitos outros alimentos, mas assim, estes são aqueles que são ricos em vitaminas e minerais. A gente tem que pensar na melhora do sono, isso é muito importante para a questão imunidade. A gente precisa trabalhar com alimentos que são ricos em vitamina D, alimentos que são ricos em vitamina C, como as frutas cítricas, vitamina C, a vitamina D, que já está presente em alimentos de origem animal, e também o zinco. O zinco também é importante para a imunidade. E enfatizar a parte emocional, né? Porque um pós-Covid também tem a questão emocional. Então, quando a gente fala de um pós-Covid e o que eu posso abordar, a gente tem que novamente pensar no indivíduo como um todo. E não pensar só na parte isolada. Então, avaliar exames e trabalhar com todas as queixas dele. Ok. Então, gente, ficamos por aqui com mais um programa Nutrir, com esse tema maravilhoso que foi nutrição funcional. Thaís, muito obrigada por compartilhar conhecimento, por compartilhar a sua experiência. Foi realmente especial ter você aqui hoje. E você aí de casa, se gostou dessa entrevista, compartilhe. Gente, de nada vale o conhecimento se ele não for compartilhado, viu? E você pode sugerir temas, entre em contato comigo, sugira, vamos conversando, participe. E até o nosso próximo Nutrir. E enquanto isso, vamos nutrindo as nossas experiências aqui na FAG. Grande abraço e até a próxima!